Produções. E mais uma vez, a noite é do rock. É isso aí, o Conexões dessa semana está participando do primeiro Babilônia Rock Festival de música autoral. E a gente vai mostrar para vocês os melhores momentos. A gente tá aqui agora com a Bieber e o Xandão, que são os organizadores desse festival de hoje. Mais uma parceria, né, com Babilônia. Dessa vez o festival é de música autoral, isso? Isso, são 12 bandas autorais, 8 da cidade e 4 de toda a região. E quais cidades mais ou menos estão participando hoje? Criciúma, General Carneiro, Malé e tem a banda, os rapazes são originais daqui, mas estão morando em Curitiba, que é imensamente acústico. E como é que foi feita a escolha? Quantas músicas vão ser tocadas, quantas autorais? Cada banda toca 3 músicas, uma autoral e 2 covers. Até no começo a gente tinha medo que as bandas não se inscrevessem, né? Por ser um festival para bandas autorais, mas o bom é que bastante gente quis participar mesmo. Então por isso são 12, era 10 vagas só inicialmente. E como que tá formado o júri de hoje? Que eu sei que tem 2 pessoas bem famosas aqui que vão fazer a escolha dos ganhadores de hoje, né? Então, os jurados, a gente tem o Hugo Mariucci, que é ex-guitarrista do Xamã, toca com o André Matos, no Viper também. E o Leandro Custer, lá de Guarapuava, ele tem um estúdio lá e tal, ele é produtor musical, é professor de bateria também. Ele organiza o Guarapuava Rock City também, né? Que é um festival muito foda. Bom, como o Guarapuava Rock City também é um festival de música autoral, vocês se basearam mais ou menos como é que surgiu a ideia desse festival de hoje? O festival de hoje foi inspirado pelo Guarapuava Rock City, né? Porque eu conheci o Leandro, a gente foi conversando, ele foi me explicando como que lá que tem uma cena forte. Ele começou a investir nas bandas locais, fazendo Domingo na Praça. O Guarapuava Rock City é um festival que não cobra a entrada, porque tem apoio de prefeitura, tem apoio de bastante instituições. E a gente é o nosso primeiro festival ainda, né? A gente quer ir crescendo e melhorando. Ano que vem a gente quer fazer algo maior, com premiações melhores também. Qual que é a expectativa para o festival de hoje? Então, que nem ela disse, né, o primeiro festival que a gente está fazendo. A gente quer repetir, né, todo ano fazer com premiações melhores, né? Cada vez aumentando mais o festival. O festival é a oportunidade das bandas irem criando o público delas, né? Às vezes você veio pra ver tal banda, mas gosta do som da outra, e quando aquela outra banda for tocar, você vai lá ver também. Que nem hoje vai ter sorteio de alguns brindes que as bandas já têm, trabalhos, né? CD, DVD, adesivo. Elas se ofereceram pra sortear pro pessoal. Isso é legal, porque o pessoal vai ter um material, mesmo que seja simples, é da banda, sabe? Então, eles estão investindo no trabalho deles, isso é legal. Bandas participarem do festival agora à noite e à tarde teve um workshop com Hugo Mariucci e Leandro Custer, que estão sendo jurados agora à noite. E a gente conseguiu bater um papo com eles. Se liga aí! Se o medo chegar, o céu vai nos proteger. O Leandro Custer é proprietário do estúdio Heaven Custer, professor de bateria e também é baterista da banda Desire. Isso? E também ele é organizador de um dos maiores festivais de música autoral do sul do país, o Guarapuava Rock City. Leandro, como que você vê a música nacional nos dias de hoje? Bom, existem 2 contextos. O primeiro, o contexto comercial, e segundo, a questão do pessoal que investe realmente na música arte. Eu percebo que rola uma banalização muito grande hoje na questão da música hoje no Brasil. Existem músicas pouco culturais. O mercado está banalizado e a nossa proposta é trazer esse espírito artístico que foi perdido na nossa música. E a intenção é justamente isso, é trazer esse novo conceito, propor um prato quente diferente para esse povo.
Bom, e você como professor de bateria, você acha que o pessoal tem uma dificuldade hoje em dia em escolher um estilo musical, porque tem bastante estilos variados dentro do mesmo ritmo? O que acontece muito hoje são as fusões. O músico ele não toca um estilo em si. Ele sai, pelo menos na nossa escola, ele já sai preparado para se defender em várias áreas. E depois ele vai optar pela qual ele vai gostar mais, ele vai se sentir melhor, né? Então, eu acho que isso é uma escolha bem natural. Acho que não tem muita dificuldade nisso, não. Então, hoje você veio conduzir um workshop sobre produção musical. E como que você entrou nessa carreira de músico? Bom, já nasci numa família de músicos, né? E houve muito apoio do meu pai, da minha família. Então eu cresci em meio aos ensaios das bandas do meu pai. E a coisa foi meio natural. Eu percebi que tinha o dom para ensinar, logo depois para promover. Então eu comecei a ensinar, a promover os primeiros eventos para que meus alunos se apresentassem. E os eventos começaram a crescer, tomar forma e se tornou em tudo isso que é hoje. O Guarapava Rock City é um dos maiores eventos do país. Bom, e como o Guarapava Rock City é um evento como o que vai acontecer hoje, né, de rock autoral, qual que é a importância desse projeto na música, para os músicos que estão começando agora a carreira? Primeiro, a iniciativa é fantástica, que você está proporcionando espaço para essa molecada mostrar seu trabalho. Consequentemente, vai existir uma oxigenação nessa música que a gente está precisando. São novas opções de composições que essa molecada vai oferecer para a comunidade em geral. E quem sabe a gente não estará diante de um futuro rockstar aí, ou um sucesso na música brasileira. E nesse festival que você realiza, tem alguma dificuldade? Ele já está na 4ª edição, né? Teve alguma dificuldade desse tempo até os dias de hoje? Sim, muitas. Primeiro, fazer com que o empresário olhe para o rock com um olhar de empreendedor. O rock ele forma opinião, o rock vende, então os empresários eles precisam dar uma olhada, dar uma sacada, que eles podem promover suas marcas a partir de bandas, a partir de festivais, a partir do movimento. Eles podem ter um retorno e terão um retorno com certeza, a partir de... Então você vai ficar como júri hoje. Você vai seguir alguma linha para a escolha dos candidatos? O festival é um negócio que é muito ingrato, né? A gente vai agradar apenas o vencedor. Porém, o que tem que ficar claro é que nós vamos avaliar o melhor dessa noite. Isso não quer dizer que talvez ele seja o melhor, pode ser que ele seja o melhor realmente, mas o foco é avaliar o melhor da noite, do que ele apresentar, né? Então nós vamos usar, claro, parâmetros técnicos, mas também o feeling, né? De ver aquele que vai te mexer mais com a gente, né? Então, Leandro, muito obrigada pela entrevista e espero que você curta o festival hoje à noite. Muito obrigado pelo espaço, parabéns pela iniciativa, pela cobertura e te vejo lá e espero que a galera curta muito todo esse universo rock que está rolando aqui no Ana Vitória. Olá, galera! A gente tá aqui agora com o Hugo Mariucci, que é ex-guitarrista do Xamã, atual guitarrista da Viper e também do André Matos, e produtor musical. Então, primeiramente, muito obrigada pela entrevista, Hugo. E para começar, como que você ingressou nessa carreira como músico? Na verdade, eu tenho um irmão mais velho, que é o Luiz, que tocou comigo no Xamã, também tocou no Angra. Ele começou a tocar baixo e depois que ele começou a tocar baixo, que eu vi aquilo lá, realmente eu achei que era aquilo que eu queria fazer pro resto da vida, assim, e acabou dando certo. Em termos, acabou dando certo, né? Então, ele acho que foi a maior influência para eu começar a tocar guitarra, mesmo tocando outro instrumento. Influências como cantores, bandas, você teve alguma? Muitas. Não só dentro do heavy metal, né? Eu gosto de muitas coisas, assim. Eu acho que para todo mundo Beatles é uma referência, né? Eu acho que para todo mundo não tem como.
E dentro do heavy metal eu gostava muito de Metallica, quando eu comecei a tocar, o Ozzy, Black Sabbath, essas coisas, né? Então, mas hoje em dia assim eu misturo muita coisa, né? Eu acho que é importante para quando você está fazendo outras coisas, outras produções, assim, você tem que estar inteirado no que está acontecendo também, né? E nesse meio heavy metal, tem uma maior visibilidade fora do Brasil? E como que é esse mercado aqui? Cara, tem, assim, lá fora eu acho que não tem tanta diferença assim, do tamanho do público, né? Tem muita gente que gosta aqui. Acontece que assim, o Brasil é um país muito grande e não é a cultura de massa o heavy metal. Tem outras coisas que são estilos, né, que fazem mais sucesso e estão na mídia mais que o heavy metal, mas assim, o heavy metal consegue encher um estádio de futebol, né, com público, então tem um público grande também aqui no Brasil e lá fora também. É que assim, em determinados países o rock é uma cultura que tipo, por exemplo, na Inglaterra o rock é uma coisa que sempre foi forte, né, os Beatles, né, desde os Beatles tem muita coisa que rola lá de bandas de, né, o Britpop, que era meio rock também, algumas bandas que eram mais rock, então acaba sendo meio cultural também um pouco, né? Mas aqui tem bastante público também. Você recentemente lançou um álbum solo, A Black Sheet of Paper, e apesar do que muitos pensam, por você ser guitarrista, você fez uma produção completa, cuidou de detalhes como instrumentalização e arranjos. Como que foi a ideia desse álbum e como você consegue trabalhar essa versatilidade musical? Foi um álbum que foi difícil de fazer todo o processo, né? Porque não quando você está numa banda, geralmente eu tenho um produtor que vem fazer esse trabalho, você acaba só tocando, gravando, compondo as músicas, lógico, mas aí gravou, acaba o seu trabalho, né? Nesse caso não, né? Começou desde a parte das composições, aí eu fui produzindo elas devagar, fui gravando elas devagar, aí gravei as vozes, gravei as guitarras, baixo, teclado, né? Então dá um trabalho. Aí depois passou para a parte mais técnica de mixagem, que também fui eu que fiz. E assim, quando é uma coisa sua, assim, eu acabo me cobro muito, assim. Então, tipo, enquanto não tivesse do jeito que eu achava que eu poderia conseguir deixar, eu não terminava o disco. Então foi um processo longo, lento, assim, mas hoje eu ouço, assim, eu tenho orgulho, assim, de ter conseguido, né? Eu aprendi muita coisa, eu sei que tem muita coisa que dá para melhorar, que pode melhorar, mas assim, pelo o que eu tive na época para fazer, né, as condições que eu tive para fazer o disco, eu acho que é bem, assim, satisfatório, assim, bastante. Nesse álbum você teve alguma influência? Muitas. É um álbum totalmente diferente do que eu já fiz na minha carreira, assim. É um disco que não é de heavy metal, né? E a maioria dos meus trabalhos foram trabalhos de heavy metal. E esse CD, ele não entra nesse estilo, e ele também é um CD que não tem a guitarra como principal elemento, né? Eu privilegiei mais as músicas, as melodias, as letras, entendeu? Então é uma coisa mais das músicas mesmo do que propriamente do instrumento, né? Não tem música instrumental, não tem muito solo, então é uma coisa, é super natural o disco, assim. E eu acabei colocando guitarra onde eu achei que caberia mesmo, assim, não foi nada premeditado, eu não vou tocar guitarra, entendeu? Foi um negócio bem natural mesmo. Hoje você veio aqui para a União da Vitória conduzir um workshop com técnicas sobre sua carreira também e equipamentos de guitarra. Você como músico, qual que é a importância dessa reciclagem musical? É muito importante. Por exemplo, a semana passada eu estava em um workshop que uma pessoa estava dando sobre um assunto técnico também. Eu acho que a gente tem que sempre estar aprendendo, né? Tá sempre vindo gente nova, a tecnologia hoje em dia, né, muda a cada dia, então se você ficar parado no tempo, assim, você acaba sendo prejudicado, né? Não tem mais espaço, assim, para você. Por exemplo, um técnico que antigamente só mexia numa mesa analógica para mixar, se ele não souber operar um software hoje em dia, ele não tem trabalho praticamente, entendeu? Então, é uma coisa que você tem que estar ligado, antenado sempre para poder justamente ter trabalho também, né? Você hoje no festival vai estar como um juiz. Você vai seguir algum critério para a escolha das bandas?
Não, eu vou ouvir o que eu achar. É que assim, julgar uma banda assim é uma coisa um pouco difícil, porque cada um tem uma impressão, né? Então, um tem uma impressão que uma banda é mais legal, o outro tem a impressão, né? Eu procurar fazer o mais honesto possível, o que eu achar mais legal, assim, né? Não tem muito uma regra, não. Vamos ver. Mas eu sei que vão ter muitas bandas legais, isso que importa. Muito obrigada, Hugo. Imagina.